A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, os irmãos da Igreja Evangélica Avamento Bíblico, Jardim Imperial, Ministério Jassanã, Deus abençoe seu dia, seu domingo. Mais uma vez Deus nos presenteou com um domingo abençoado, um domingo de sol, o tempo está livre, pelo menos na região onde eu estou aqui, Chácaras Brasil, aqui em Atibaia, o céu está bem límpido, está bem azul. É um belo dia que Deus nos presenteou, amém? Dentro de poucos minutos vamos começar a nossa escola bíblica dominical e Deus tem uma palavra para mim e para você também. Eu só vou esperar alguns irmãos dar um joinha, sinalizando que já está, que eu apertei os botõezinhos certos, irmãos. Eu tenho uma dificuldade com essa tecnologia, eu apanho do celular até hoje, né? E os irmãos já vão me perdoando. Em nome de Jesus, vou esperar só os irmãos fazer algum momento canhário e entrar na live. E já vamos começar, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que a escola é bíblica e o nosso texto de estudo é a própria palavra de Deus, a Bíblia. E, portanto, se você tem uma Bíblia na sua casa, seja ela o livro impresso, seja ela no celular, notebook ou algum outro acesso de mídia ou internet, você poderá acompanhar a aula e você vai ter o seu aproveitamento, né? Amém? Antes de iniciar a escola bíblica dominical, nós vamos estar fazendo uma oração para dar início a essa escola bíblica dominical. Então, onde você estiver, e se você puder, eu convido você a inclinar sua cabeça, fechar seus olhos e acompanhar essa oração comigo, ou melhor dizendo, fazer essa oração junto comigo, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de nossos pecados e transgressões, do meu pecado e minha transgressão, Senhor, pedindo que o Senhor lava-me, purifica-me, Pai, e torna-me, Senhor, nesta manhã instrumento da Tua vontade e da expressão do Teu querer, no nome de Jesus Cristo. Querido Espírito Santo, sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada alcançamos, necessitamos do Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos os Teus mistérios, e por isso eu quero te convidar agora, preside esta aula, querido Espírito Santo de Deus, e também preside o nosso entendimento, e leva o nosso entendimento cativo, Senhor, aos pés da cruz, que nosso entendimento da Tua palavra não fique somente no âmbito intelectual, Senhor, no nosso raciocínio, Senhor, de modo algum, mas que, uma vez entendida a Tua palavra, ela possa descer ao nosso coração, e aí, nesse nosso coração, lugar que tão somente o Senhor pode atuar, o Senhor venha aplicar essa Tua palavra poderosa, querido Espírito Santo, no meio do nosso coração, bem no centro do nosso coração, e aí, promover as mudanças que Tu queres que aconteça, Senhor. Acrescenta o que precisa ser colocado e remove o que precisa ser retirado, querido Espírito Santo de Deus. E acima de tudo, glorifica o Teu santo nome sobre nossas vidas nesta parte da manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ah, Jesus amado, querido amigo do caminho de Emaús, venha, Senhor, nos abrir o entendimento das Escrituras Santas. Venha, Senhor, nos conduzir, Senhor, ao entendimento num patamar mais alto, Senhor, um patamar superior de revelação da Tua vontade aos Teus filhos que já estão experimentados, ó Senhor, em fazer o Teu querer. Pai, venha nos alimentar para a glória do Teu nome santo, com o pão nosso de cada dia, a saber, a Tua santa palavra nesta manhã. Eita Deus, no nome de Jesus Cristo Nazareno, o ressurreto dentre os mortos, ó Senhor, conduza-nos, ó Senhor, ao entendimento da Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu nome que é santo, Senhor. A todos que estiverem ao alcance desta voz, seja agora de imediato, seja posteriormente,
mente, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração, Senhor, e levar para perto de Ti numa santa comunhão. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, faz esta obra acontecer, Pai amado, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A família da Cátia, o Caã, está dando um sinalzinho aqui. O Rosenildo. Paz do Senhor Jesus Cristo, Joelma, Rosenildo, Natan, Arthur, Pastor Castro também, o Lucas da Érica, o Wagner Chicarone sempre acompanha, o Vassal, o Theo Farias junto com a esposa, sempre está acompanhando, o Rony lá da Carol Pet Shop também, sempre nos acompanha, recomendo, o Marcelo, paz do Senhor Jesus, acredito que meu pastor Moisés também já deu um sinal, e a graça é uma bênção, a graça é a pastoraça da nossa igreja, amém? Amém. Queridos, eu tenho dificuldade de tecnologia, talvez eu não vou conseguir retornar os cumprimentos de todos, nem acenar de volta, vai me perdoando, senão eu perco o fio da meada aqui, tá bom? Mas Marcos no capítulo 10, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Olha o Marcelo de novo, o Marcelo Rodrigues. Pastor Marcelo, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Marcos 10. Versículo 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Uma preciosidade da palavra de Deus. Nós encerramos uma série de estudos sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar uma série de estudos, se Deus assim aprover e o tempo permitir também, sobre os milagres de Cristo Jesus. Os milagres de Cristo Jesus. O que são milagres? Milagres são atos extraordinários, né? Os milagres é uma obra tão poderosa que não se explica, não tem explicação, né? Por isso que é milagre. Não se explica por coisas naturais. O milagre, ele ultrapassa a parte do natural. O milagre é uma coisa sobrenatural, acima do natural. Se o milagre acontecesse a qualquer momento e a toda hora, não seria milagre, seria fato corriqueiro. O milagre é uma coisa que está acima do natural, acima do comum. Isso é um milagre, né? E aqui na Bíblia nós temos milagres tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Os profetas do Antigo Testamento fizeram milagres. A palavra milagre está associada também a outras palavras como prodígios, maravilhas, feitos poderosos, sinais miraculosos, poderes cheios de maravilhas. Está sempre associado com uma coisa que é extraordinária, acima do ordinário, acima daquilo que é comum. Isso é um milagre. Amém?
E todo o milagre que está retratado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está associado à ideia de ratificar a palavra de Deus, de apoiar alguma coisa que Deus quer fazer. Vejamos isso com mais clareza agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns milagres têm caráter profético e de presságio, né? Alguns milagres acontecem avisando a respeito de juízos. Como, por exemplo, os milagres que teve sobre o Egito. Sobre o Egito no tempo de Moisés, melhor dizendo. Outros milagres aconteceram com uma explicação teológica. Foram milagres que aconteceram como sinais. Como posso falar de um milagre que era alguma coisa de sinal teológico? Seria aquele milagre quando Jesus Cristo amaldiçoou a figueira. Aquilo foi um ato profético, foi um milagre que aconteceu e que tinha a ver em explicar o que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Com o povo de Israel. Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus Cristo, te amo, já nós estamos aí para almoçar, hein? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Teve 4 ocasiões em que aconteceram uma série de milagres com mais intensidade, com um maior número de quantidade de milagres, tanto na parte profética, um milagre que tinha conotação profética, como um milagre que tinha conotação de presságio ou de algum ensino teológico. Então teve 4 momentos na vida do povo de Israel que teve um ápice de número grande de milagres relacionado ao povo de Deus. Vamos ver qual foi essas 4 ocasiões. A primeira ocasião foi quando Deus estava formando a nação de Israel, sob o comando de Moisés e sob o comando de Josué. Foi o primeiro ápice de milagres. Depois houve um declínio. Depois, sobre a liderança de Elias e Eliseu, para trazer uma restauração do altar de Deus e para destruir a adoração a Baal e também aquelas entidades malignas que tinha naquela ocasião. Então Deus levantou Elias e Eliseu com grande poder, fazendo grandes e poderosos milagres para corrigir o povo de Israel, para colocar no trilho certo, né? A terceira tempo de milagres foi no tempo o tempo que Deus teve que castigar o povo dele, por desobediência, por rebeldia, por idolatria. Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo. Foi o tempo de Daniel. Também esse foi um ápice, tempo de milagres poderosos. E agora, no quarto tempo, na quarta ocasião que Deus fez uma quantidade de milagres poderosos, intensos, foi no estabelecimento do reino do Messias, na primeira vinda de Jesus Cristo, o surgimento da igreja. No surgimento da igreja, através do ministério de Jesus Cristo, na continuação dos apóstolos e dos discípulos do Senhor Jesus, houve também uma grande e intensa quantidade de milagres poderosos, que nós vamos ver hoje, algum deles aqui, durante essa série de estudo que nós vamos fazer a respeito dos milagres que estão no Novo Testamento. E vamos começar nessa manhã com Marcos. Marcos, no capítulo 10, fala a respeito do milagre, um milagre de que os irmãos estão já habituados a ouvir a mensagem, pregação, ensino, do cego Bartimeu, né? O sufixo bar quer dizer filho, né? Bartolomeu é filho da consolação, Barnabé é filho da consolação, né? Bar-Jesus é filho de Jesus. E Bartimeu é o filho de Timeu. E ele ficou conhecido como cego, o cego que é filho de Timeu. A pessoa não tinha mais nem nome, né? Ficou conhecido como o cego que era filho de Timeu, ficou cego Bartimeu. Aqui em Marcos 10 nós vamos ter aqui se a gente pudesse colocar um título nessa lição que vamos ter hoje de manhã, o título dessa lição seria assim: Deus sempre concede mais do que nós imaginamos. Deus sempre concede mais do que nós imaginamos. Seria o título da lição de hoje, né? O texto base nós já lemos, que é Marcos 10, e na introdução nós vamos ler da seguinte maneira, né? Jesus ele saiu da Pérea, uma região grande, uma cidade importante, uma região de cidades importante, e foi em direção de Jerusalém. Então Jesus estava a caminho. Esse é o panorama, é o pano de fundo que aconteceu esse milagre do cego Bartimeu. Ele estava a caminho de Jerusalém. Só que para chegar em Jerusalém, ele tinha que passar em Jericó.
Que cidade que é essa de Jericó? É aquela mesma cidade que no Antigo Testamento, durante a liderança de Josué, o povo de Deus presenciou um milagre poderoso da parte de Deus. Isso no Antigo Testamento. Cercaram a cidade durante 7 dias, dando uma volta na cidade a cada dia, e no 7º dia deu 7 voltas, tocaram as trombetas, e de uma maneira fantástica, milagrosa, vamos falar assim também, os muros daquela cidade de Jericó, eles vieram abaixo. Os muros eram muito largos. Dizem os historiadores que passavam 2 parelhas de charrete nos muros para poder fazer a proteção dos muros, e de uma maneira fantástica aqueles muros caíram por terra. E dizem a arqueologia em que algumas partes desse muro eles não caíram para a frente, eles afundaram em seus alicerces. Eles desceram ao chão em seus alicerces, fazendo aí um acesso muito fácil ao exército do Deus vivo, o exército de Israel, a entrar na cidade sob a liderança de Josué. Essa é a cidade de Jericó. Esta é a cidade de Jericó que Jesus Cristo teve que atravessar para poder chegar em Jerusalém. Então saiu de Pérea, foi em direção de Jerusalém, e indo em direção a Jerusalém, teve que passar em Jericó. E quando chega em Jericó, Marcos 10, capítulo 10, fala para a gente aqui do cego Bartimeu. E ele encontra Jesus Cristo. Ele encontra Jesus Cristo. E nessa passagem, nós temos 3 tópicos para estudarmos na Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto é a vida que este cego vivia. Para você saber a intensidade do milagre, você precisa saber como é a vida da pessoa que foi alcançada com esse milagre. A grande verdade é essa, né? Você estudando a vida da pessoa que recebeu esse grande milagre, você vai entender melhor, com mais profundidade, o impacto que o milagre fez na vida da pessoa. Não é verdade? Então, o primeiro ponto que nós vamos aprender é a vida que este cego vivia. O segundo ponto é a atitude que esse cego teve. E o terceiro ponto é a bênção que esse cego alcançou. A vida que esse cego vivia, a atitude que esse cego teve e a bênção que este cego alcançou. E queridos, a bênção que esse cego alcançou foi muito mais do que ele imaginava. Ele queria uma coisa e recebeu muito mais do que ele pensava, né? Que é o tema da lição de hoje. Deus sempre concede mais do que imaginamos. Para os irmãos que quiserem receber esta lição depois por WhatsApp, me dá um toque e eu mando para os irmãos aí o roteiro da lição. Amém? Primeiro ponto, a vida que o cego Bartimeu vivia, né? Sabe que tem uma coisa curiosa, que os nomes bíblicos em hebraico, eles estão associados a um nome, eles estão associados a alguma coisa que acontece na vida da pessoa, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a própria palavra Simão. O Simão, derivado aí do hebraico Simeão, ele tem 2 traduções possíveis. E uma das traduções possíveis é famoso. Simeão ou Simão é uma tradução possível do hebraico que é famoso. Isso explica por que Jesus Cristo trocou o nome do discípulo Simão. Simeão, Jesus foi lá e trocou o nome dele para Pedro, Petras, e que quer dizer pedregulho, ou uma lasca de pedra, ou pedrinha, uma pequena pedrinha. É como se Jesus falasse assim: Pedro, ou Simão, seu nome quer dizer famoso, mas com gente famosa não dá para trabalhar não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu diminuir você. A partir de agora você vai chamar Pedrinha. Vou chamar você de Pedro, tá bom? E foi assim que Jesus Cristo trocou o nome do apóstolo. Não é mais Simão nem Simeão. E começa a ser chamado de Pedro. E quando Jesus ia chamar a atenção dele de alguma coisa, falava: Simão, Pedro. Lembra que você foi mudado. Lembra que você teve uma mudança de vida. Bom, voltando aqui para o cego Bartimeu. Uma das traduções possíveis do nome em hebraico Bartimeu significa filho honroso.
Bartimeu é filho de Timeu, sim. Mas uma das traduções possíveis no hebraico é filho honze, segundo Orlando da Silva Boyer, grande escritor, grande estudioso da palavra de Deus, que já nos deixou há bastante tempo. Segundo Orlando Boyer, uma das traduções possíveis do nome Bartimeu é filho honroso. Maurício, o que você quer dizer com isso? Bom, apesar desse nome filho honroso, a condição de cego, naquela ocasião, gente, naquele contexto histórico em que Jesus estava, não trazia muita honra para a família dele, não. Não trazia muita honra para a família dele. Aliás, trazia o contrário. Como assim o contrário? O coitado nasceu cego. Sim, hoje nós temos esse entendimento. Nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento, não era assim. Abre comigo, por gentileza. João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos entender como era a mentalidade dos judeus nessa época de Jesus Cristo. O que passava na cabeça da sociedade judaica como um todo. Todo mundo pensava daquela maneira, gente. Em respeito à cegueira ou deficiência física. Olha como era o pensamento deles. João capítulo 9, versículo 1. E diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha como era o pensamento dos judeus naquele tempo. Versículo 2 de João capítulo 9. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este, que é o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Essa era a mentalidade dos judeus daquela época. Volta comigo para Marcos 10. Deixa aberta a sua Bíblia em Marcos 10, que é o texto da lição. Os judeus daquela época pensavam, se ele tem deficiência física, a culpa é dele, ele pecou. Ou os pais dele pecaram e já nasceu defeituoso. Então Bartimeu, filho honroso, não trazia para a sociedade daquela época, note bem, vou repetir, para a sociedade daquela época, não para mim, não para você hoje. Mas para a sociedade daquela época não trazia honra nenhuma para a família, ao contrário, trazia desonra para a família. Trazia desonra para a família. Então esse era o fardo que o cego estava carregando. Além do fardo da deficiência física, ele tinha aquele fardo da culpabilidade em cima das costas dele, não daquilo que ele tinha feito, mas da condição que ele estava, cego. Ele carregava esse fardo. Ele sabia que isso manchava a honra da família dele. Nos tempos bíblicos daquele tempo, gente, pelo amor de Deus. Nós sabemos que isso não tem nada a ver com o dia de hoje. Os judeus acreditavam que se o filho nasceu cego, foi culpa dele mesmo ou dos pais dele. E além desse problema de família, Bartimeu com certeza tinha um coração carregado de tristeza, irmãos. Por quê? Porque ele tinha o coração carregado de tristeza. Você já parou para pensar as grandes dificuldades que um cego tem nos dias de hoje? São grandes, porém, tem as facilidades. Hoje a sociedade está com outra mente. Toda a sociedade está voltada a ajudar a pessoa com deficiência física. Hoje tem um aparelhamento para o cego, braille, e até mesmo sinais na calçada para ele andar, conforme ele vai andando com a bengala e vai identificando os sinais da calçada. Tem uma série de facilidades para ajudar o deficiente visual. Mas naqueles tempos de Jesus não tinha facilidade nenhuma. Aliás, ele só passava dificuldade. Vejamos, cego não podia naqueles tempos bíblicos trabalhar. Não tinha condições de trabalhar. O cego, para poder sobreviver, ele ficava dependendo da vida dos outros, da ajuda dos outros. Na Bíblia não diz que idade que tinha os pais desse cego, mas pelo fato dele ter ido lá viver de esmolas, com certeza os pais dele não tinham condições financeiras para bancar uma vida para esse cego. Cego, ele vivia pedindo esmolas nas ruas, queridos. Os cegos no tempo de Cristo Jesus se vestiam com uma capa em especial, que identificava ele como na condição de cego e pedinte. Tinha uma certa identificação de pedinte, ele ficava parado no lugar, e é bem provável que ele falava assim, pelo amor de Deus, uma esmolinha para um pobre cego, Deus te abençoe quando você dá essa esmolinha. Um cego, ele não podia ser sacerdote, e nem podia entrar no templo. Lá em Levíticos, capítulo 21, versículo 18. Levíticos, capítulo 21, lá no versículo 18.
Diz assim, ó: nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará. Se chegará aonde? No templo. Como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Não entra no templo. Não entra para a linhagem de sacerdote. O cego não podia ser sacerdote, ele podia ter sido até nascido da família de Levi, da descendência de Levi, mas se era cego, não podia ser sacerdote. Não podendo ser sacerdote, não podia ser sustentado, não podia trabalhar, tinha que viver de esmola. Ele não podia entrar no templo para poder pegar um consolo espiritual da religião dele. Esse é o fardo que esse Bartimeu estava levando. Esse é o fardo que estava na vida deste homem, objeto e alvo deste milagre poderoso feito por Jesus de Nazaré. Aleluia. O coração desse homem com certeza estava carregado de dores, de feridas emocionais e espirituais. O coração desse homem com certeza estava entristecido pela situação que ele vivia. O coração desse homem provavelmente estava amargurado, ressentido. Porque se eu estivesse naquela situação, eu estaria daquele jeito emocionalmente falando. E é bem provável que você também. O coitado do Bartimeu não tinha nem o consolo da religião, queridos. Ele só tinha desprezo da sociedade. Não podia montar família. Não podia conduzir uma família, uma pessoa querida para o altar e se casar e ter filhos. Ele não poderia. Ele não tinha consolo nem da própria família dele. Tinha seus pais, mas o núcleo familiar do homem é sempre a esposa e os filhos. Quem é que casaria com cego, queridos? Naquela época a mulher não tinha posses, não tinha dinheiro. E naquela época a mulher não tinha nem direito de escolher com quem se casasse. Os pais não deixariam a mulher casar com cego. Ela mesma não queria casar com cego. O cego estava à margem da sociedade, carregado de dor, carregado de frustrações. Essa era a vida do Bartimeu, querido. Sem poder trabalhar, sem receber afeto da família, sem ajuda da religião, não tinha consolo de uma namorada, ele vivia solitário e sem dignidade. Este era o cego Bartimeu. Este era o cego Bartimeu. Versículo 46 diz assim, lá no finalzinho, versículo 46, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Mendigava o dia todo. Mendigava o dia todo. Dependia da boa vontade das pessoas para poder se manter e sobreviver. Mas eu dou graças a Deus porque a história muda. E eu dou graças a Deus porque eu não sei qual que é o tamanho do seu problema, mas tenha uma certeza, Jesus Cristo ressurreto, Jesus de Nazaré, muda a sua história e muda a sua vida. Em primeiro lugar, eu creio nisso porque está escrito na Bíblia grandes promessas sobre isso. E em segundo lugar, eu creio nisso porque aconteceu comigo. Jesus Cristo mudou a minha vida e a minha história. Ele pode mudar a sua também. No versículo 47 começa a mudança. Versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a mudança na vida do cego Bartimeu. E Jesus de Nazaré está falando com você esta manhã. E você está ouvindo que é Jesus de Nazaré. Então a mudança na sua vida pode começar nesse exato momento, em nome de Jesus Cristo. Basta você crer e se apropriar pela fé, como esse cego Bartimeu fez e nos ensina neste milagre poderoso. Versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Aleluia. E aqui nós já temos uma grande lição para nossas vidas, queridos. Deus promete bênçãos poderosas para as pessoas que ouvem a palavra dele. Aleluia. Deus promete bênçãos poderosas para aquele que ouve a palavra dele. E aquele cego, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Olha a minha situação. Olha como eu estou, a miséria que eu vivo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a mudança na vida daquele homem. Deus tem bênçãos para quem ouve a palavra dele. Deus tem bênção para você nesta manhã, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Toma posse pela fé em nome de Jesus Cristo, amém? O segundo tópico, querido, é aqui a atitude que o cego Bartimeu teve. Que atitude que ele teve? Ele reagiu ao ouvir que Jesus estava próximo. Ele reagiu. Então, o que Deus espera de você, queridos? Que você tenha uma atitude, uma reação, quando a palavra de Deus vá de encontro à sua mente, ao seu entendimento, ao seu coração. Deus espera de você uma atitude, uma reação. Deus não espera que você fique passivamente aguardando as coisas acontecerem, de modo algum. Deus espera que você, em nome de Jesus Cristo, reage debaixo da luz da revelação da palavra de Deus. Você recebeu a palavra de Deus, você entendeu, ela entrou no seu coração, reage. Tenha uma atitude, querido. Tenha uma atitude. Glória a Deus. Versículo 47. A atitude que Bartimeu teve depois que ele ouviu que era Jesus quem passava próximo. Ele começou a clamar. A atitude que Bartimeu teve foi de clamar. Eu entendo que quando a pessoa tem um encontro com Cristo Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro poderoso, uma das primeiras coisas que ele aprende a fazer é clamar. É clamar. Queridos, só um minutinho, tem um gato aqui, queridos, só um minutinho. Vamos lá. Perdão, amados, me perdoem. Primeira reação quando a pessoa tem um encontro poderoso com Cristo Jesus é clamar. E clamar é orar intensamente, orar de uma maneira muito forte. Clamar está acima de interceder, clamar está acima do que fazer uma prece, clamar está acima do que rezar, vamos falar assim, em português mais rasgado. Algumas pessoas que acompanham a escola bíblica dominical não são acostumadas com jargões evangélicos porque não vão na igreja. Então, às vezes, vou ter que falar algumas palavras um pouquinho, palavras que você não está acostumado, querido, a ouvir. Então, clamar é mais forte do que rezar. Clamar é mais forte, mais intenso do que rezar. Né? Versículo 47. Versículo 47. Bartimeu começa a clamar e dizendo cada vez mais alto, cada vez mais forte. Versículo 48. Cada vez que alguém falava para ele parar, ele continuava. Cada vez que alguém falava para ele desistir, ele gritava mais alto. Ele gritava com todos os pulmões, gritava com todo o coração. Ele gritava bem alto, porque na verdade quem estava gritando por dentro era a alma dele. E clamar é assim, queridos, é quando há uma intensa reação da sua alma, quando ela tem um encontro com a palavra de Deus, que seu corpo acompanha essa intensidade que está acontecendo na sua alma, e sua boca não fica presa, e sua boca clama, e você grita alto mesmo, aonde você estiver, e grita por socorro, e grita por ajuda, e grita pelo amparo de Jesus Cristo. Tem vários tipos de oração, e todo tipo de oração é válida. O que não vale é não orar. Todo tipo de oração é válida. O que não vale para a sua vida é não orar. Deixar de orar não está valendo. Mas todo tipo de oração, oração em voz baixa, oração rápida, oração lenta, uma oração longa, uma oração curta, uma oração de louvor, uma oração de ações de graça, uma oração de petição, uma oração de intercessão, uma oração de súplica, uma oração murmurada, uma oração que só balbucia, uma oração que você só clama e só chora, uma oração silenciosa. Todas as orações são válidas. O que não vale é não orar. E o clamor é o tipo mais intenso de oração. Agora, por que aquele cego Bartimeu clamou? Eu entendo que aquele cego Bartimeu clamou porque, queridos,
ele era cego. Ele ouviu, no versículo 47, que Jesus Cristo estava chegando. Mas ele não viu Jesus. Lógico, ele era cego. Ele ouviu. Então, uma das explicações que tinha aqui o cego Bartimeu clamou é que ele não sabia a que distância que Jesus estava. Ele não sabia se Jesus estava perto ou longe. Por quê? Ele estava no meio daquela grande luta, aquela coisa emocional forte no coração dele. E talvez ele estava diante da última oportunidade, ou da única oportunidade de mudança de vida. E aquele cego Bartimeu falou assim: essa oportunidade eu não posso perder. Eu não posso perder, eu não sei se Jesus está perto ou está longe. Por via das dúvidas, eu vou gritar bem alto. Se ele estiver perto, ele vai escutar. E se estiver longe, ele também vai escutar, porque eu vou gritar com meus plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui está uma grande lição também para nossas vidas. Quando a sua luta é muito grande, você está no meio da luta, você não percebe que Jesus está perto de você. Por causa das emoções que estão ali, são emoções negativas, pesarosas, e estão tampando sua visão, você não consegue enxergar que Jesus está perto de você. Pode clamar. Jesus está pertinho de você, mas pode clamar. Jesus está ao teu lado, não te abandona, mas pode clamar. Pode clamar com seus plenos pulmões no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da provação, da tentação, no meio da perseguição. Clama a Deus em nome de Jesus Cristo. Ele está do teu lado sim, mas pode clamar bem alto. Ele nunca vai falar para você: não grita que eu não sou surdo, de modo nenhum. Ele fala: filha, desabafa, filho, extravasa seu sentimento mesmo. Clama a mim que eu responder-te-ei, diz o Senhor nesta manhã para a sua vida e para a minha vida. É Ele mesmo que incentiva você a clamar. Ele está perto daqueles que o clamam em espírito e em verdade, aquele que clama, aquele que invoca, aquele que grita bem alto: vem para perto de mim, Senhor, porque sem ti eu não sei viver. Ele fica perto de você quando você faz isso. Reage, tenha uma atitude no nome de Jesus Cristo, querido. Versículo 48. Aleluia. Versículo 48. Mas presta atenção. E não se engane você, que quando você começar a clamar, que tudo vai ficar mar de rosas e suavizado o seu caminho. De modo nenhum. Versículo 48. A sociedade daquela época era muito dura de coração. Talvez hoje ainda esteja dura de coração. Aqueles homens vendo aquele cego e a miséria que ele vivia, aqueles homens vendo ele clamar com intensidade, talvez com muitas lágrimas, eles não se comoveram. Versículo 48, aqueles homens que estavam acompanhando, aquelas pessoas que estavam acompanhando lá, aquele desenrolar daquela história, daquele fato poderoso, lá no versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Falava: cego, cala a boca, cego, fica quieto, cego, se assente aí, cego, não atrapalhe, está vindo um profeta de Nazaré e você fica aí gritando como bobo. E também outra lição que nós temos aqui, querido: muitas pessoas, em muitas situações, vão se levantar para tentar abafar a voz do seu clamor, para tentar fazer calar a sua oração. Deixa não. Muitas pessoas vão falar para você que não adianta mais clamar por esse filho, que não adianta mais clamar por esse casamento, que não adianta mais clamar por esta cura, que não adianta mais clamar por essa pessoa, por essa situação. Não pare, continua clamando, não deixa isso abafar a voz do seu clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Faz como esse cego Bartimeu, o cego que não está vendo, que não via, aliás. Ele estava ensinando pessoas daquela ocasião o que tinha que fazer, qual era a reação certa, com a atitude certa. Está no versículo 48. Mas Bartimeu clamava cada vez mais. E cada vez que tiver uma situação que quer calar sua voz, você responde com 10 clamor no mínimo. E cada pessoa que mandar você parar de clamar e parar de orar, faz umas 20 orações, tanto por ela como pela sua situação. Clama mais ainda, em nome de Jesus Cristo, amém? Busque a Deus, não ouça a voz da oposição, não ouça a voz da oposição. Busque a Deus, ouve a voz do seu Senhor. Aquele cego não via, mas ele escutava. Ouça a voz do seu clamor.
do seu Senhor, melhor dizendo, me perdoe, queridos. Ouça a voz do seu Senhor. Aleluia. Tem outra lição também aqui, nessa passagem. No versículo 49, Deus é tão bom, querido, que Ele não deixa que só levante oposição para a sua vida, não. Deus levanta pessoas para te ajudar. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive irmãos na fé que me acompanharam em oração, que foram na minha casa, oraram por mim, intercederam pela minha alma e pela minha família. Nos momentos mais cruciais da minha vida, eu tive amparo da minha irmandade. Você precisa participar de uma igreja e de uma irmandade para receber esse amparo quando você precisar. E quando você estiver fortalecido, para você dar amparo para outras pessoas quando elas precisam. Isso é o papel da igreja. Lá no versículo 49, Deus é tão bom que Deus não deixa que somente a oposição se erga na sua vida de modo algum. Versículo 49 diz assim: e Jesus, parando, disse que chamasse o cego, Bartimeu. E algumas pessoas vão fazer isso. Algumas pessoas vão mandar você calar. Outras pessoas vão chegar perto de você e falar assim: levanta. Jesus está te chamando. Algumas pessoas vão querer impedir você ter um encontro com Jesus. Outras pessoas vão pegar você pela mão e levar até Jesus. Onde está escrito isso, irmão Nilson? Não está escrito, mas eu imaginei que fosse assim. O homem era cego. Como é que ele ia até Jesus? Só tinha um jeito dele ir até Jesus. Alguém pegar aquele cego Bartimeu pela mão e levar ele até Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Eu era cego e não sabia. Graças ao bom Deus. Teve um servo de Deus que me pegou pela mão e me apresentou Jesus. Vem cá, vou te levar até Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é outra lição. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, sempre. Amém? Querido, você tem que saber uma coisa: o momento mais duro da sua vida, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus mandou levantar o cego Bartimeu e falar para o cego Bartimeu: tem bom ânimo, desanima não, levanta, seja forte, Jesus está te chamando, nós vamos levar você até Jesus, vamos lá com a gente. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, querido. Você vai passar por essa provação, você vai passar por essa fase ruim, em nome de Jesus. Terceiro ponto. No primeiro ponto, nós vimos a respeito da vida desse cego, a vida miserável que ele teve, e o contexto social e histórico que ele estava vivendo. No segundo ponto, nós aprendemos aqui a reação desse cego, a atitude que esse cego teve ao ter encontro com a anunciação que Jesus estava vindo. Ou seja, a anunciação da palavra de Deus, que Jesus era a palavra em carne. Uma vez anunciado que Jesus está vindo, a palavra está vindo. Então, qual foi a reação do cego quando ouviu a palavra de Deus? Qual foi a atitude dele? Nós já aprendemos. Agora, o terceiro ponto é a bênção que esse cego alcançou. A bênção que este cego Bartimeu alcançou. Vamos estudar junto? Amém? O terceiro ponto começa aqui no versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, lançando a capa. Aquilo foi o primeiro sinal que o cego realmente estava com um bom ânimo de ter mudança da vida. Aqui começou a posse da bênção, né? Como que fala assim? A bênção, ela começa a acontecer como você começa a reagir e ter atitudes. Você tem atitudes, você tem atitudes, você tem reação positiva diante da revelação da palavra de Deus. Então a bênção começa a se materializar no seu viver a partir disso, né? Você não precisa esperar a bênção se materializar para você tomar atitude. É o contrário, você toma uma atitude, uma reação e você alcança a sua bênção. Tem vários exemplos disso, o tempo não permite, mas com certeza você deve ter lembrado de algum exemplo claro disso que eu estou te falando. Primeira coisa que esse cego fez, mostrando que realmente iria mudar de vida, é tirar fora a capa. É lançar aquela capa que talvez seja uma capa que protegia ele do frio, em dias frios, lógico, da chuva, do calor, do sol, aquela capa que identificava ele na situação de mendigo. Aquela capa
ele não queria mais. Ele não queria mais. A partir de agora, quem vai aquecer meu coração é Jesus. A partir de agora, quem vai me proteger do sol é Jesus. É na sombra desta grande pedra chamada Jesus que eu vou me abrigar. A partir de agora, a minha identificação é Jesus, não mais mendicância. Eu tiro essa identificação de sobre minha vida e vou querer um outro tipo de identificação. A partir de agora, a minha vida vai mudar. Tudo isso ele sinalizou somente com uma atitude, lançando a capa de si. Se erguendo e lançando a capa de si. Essa atitude mostrou tudo isso, querido. Amém? Ele decidiu abandonar a vida de mendigo. Então, qual que é essa lição que nós vamos ter na nossa vida aqui? Nós vamos ter assim, ó, a bênção começa na sua vida quando você decide atrás dela, quando tem uma mudança. Mudança de postura, mudança de palavreado, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Mude para que a bênção possa ser materializada na sua vida. Amém? Versículo 50. Versículo 50. Melhor dizendo. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, qual que é a outra lição que nós podemos tirar daqui para a gente? Levantou-se e foi ter com Jesus. A outra lição que a gente pode ter para a gente é a seguinte: o milagre na sua vida, muitas vezes não acontece na chamada, mas acontecerá na sua obediência de servir o Mestre. Um milagre na sua vida, muitas vezes não vai acontecer na sua chamada, mas muitas vezes vai acontecer na sua obediência de servir o Mestre, de seguir o Mestre, de obedecer o Mestre. Jesus chamou o cego, ele tomou uma decisão, lançou, versículo 50 ainda, lançou sobre si a sua capa, lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Saulo foi chamado por Deus de uma maneira poderosa, fantástica, milagrosa. Ficou cego 3 dias. No 3º dia recebeu a cura. O milagre aconteceu na vida de Saulo, na obediência em servir Jesus Cristo. Muitas vezes Deus não vai fazer um milagre de imediato na sua vida. Muitas vezes Deus vai esperar você tomar a decisão de seguir a Ele primeiro, para depois mudar seu casamento. Muitas vezes Deus vai esperar você tomar a decidência, esperar você tomar a decisão de obedecer os mandamentos dele primeiro, para depois salvar o seu negócio. Versículo 51, continuando a leitura. Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que te faça? É um dos pontos que eu sempre falo, que eu sempre comento. Já comentei várias vezes. Jesus não trabalha com situação. Jesus trabalha com vontade. Situação, como lá naquele tanque de Betesda, situação é que todo mundo estava doente, esperando mover das águas. Essa era a situação. Vontade de ser curado, quase todos tinham. Mas para um homem, Jesus Cristo em especial falou: você quer ficar são? A maioria dos milagres de Jesus Cristo está associado com isso. Você quer, o que você deseja. Para aquela mulher que a filha estava terrivelmente endemoniada, Jesus também perguntou: o que queres você que eu te faça? E aqui Jesus repete essa pergunta. Versículo 51. Que queres que te faça? A situação estava clara, o homem era cego. Essa pergunta era desnecessária, essa que é a verdade. Aos nossos olhos terrenais, aos nossos olhos humanos, visto de uma maneira corriqueira, seria desnecessária essa pergunta. Jesus, ele investiga seu coração. O que realmente você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu tenha vista.
Que lição que tiramos daqui? Jesus sabe daquilo que você precisa, mas Ele quer ouvir você falando e pedindo, para saber qual a intensidade do desejo do seu coração. Você realmente quer uma restauração de casamento? Vamos falar um pouquinho rasgado? Você quer mulher, você quer realmente uma restauração do seu casamento? Amém? Você quer mesmo? Você sabe que a partir do momento que você fala assim, eu quero restauração do meu casamento, Jesus muda o meu casamento, a partir desse momento você tem que ser obediente a seu marido e submissa a ele? Está disposto a isso? Você, homem, quer a restauração do seu casamento? Quer realmente? Quando você falar isso para Jesus, Senhor, restaura o meu casamento, você sabe que você vai ter que amar poderosamente a sua esposa? E tudo que significa a palavra amor tem que ser relacionado à sua esposa? Jesus fala para o mendigo, mendigo, você quer realmente ser curado? Você sabe que a partir de agora você vai ter que trabalhar com suas próprias mãos, ganhar o seu sustento e nunca mais vai pedir esmola? Ah, se falasse para alguns mendigos de hoje, não, então não quero ser curado não, vou ter que parar de pedir esmola, deixa eu pedir esmola que eu ganho mais dinheiro assim do que se eu estivesse trabalhando com as minhas próprias mãos. A verdade é essa, queridos. A verdade é essa. Jesus pergunta, você quer realmente ser curado, cego Bartimeu? Olha, sabe o que isso implica? Você não vai poder mais ser mendigo, vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que suar. Vai ser curado sim, mas você vai ter que trabalhar. Versículo 52, agora a gente chega no principal da narrativa bíblica. A parte principal da narrativa bíblica está no versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Aleluias. Vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. O que ele pediu para Jesus? Ele pediu para ser salvo, gente? Ele pediu para ser curado. O que ele recebeu? Salvação e cura. O cego pediu cura. Jesus deu salvação e cura. Deus sempre te concede mais do que você imagina. Você fala, Senhor, restaura meu casamento. Deus fala, vou restaurar o seu casamento. Se você for mulher, Jesus vai te ensinar o caminho de submissão ao seu esposo. Se você for homem, Jesus vai te ensinar a amar a sua mulher. Em consequência disso, é que se você tiver filhos pequenos, Deus vai pegar seus filhos pequenos e transformar em obreiros na casa do Senhor. Amém. Deus vai transformar o seu lar num farol, que vai indicar para as outras pessoas o caminho certo para Deus. Amém? Deus vai transformar a sua família em uma família poderosa, uma família que vai apontar o caminho de salvação, o caminho até Jesus Cristo de Nazaré. Deus vai fazer mais do que você pensa, seja nos seus negócios, nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento amoroso. Deus é poderoso para transformar a sua vida e te dar muito mais além do que você pensa, imagina, espera, crê. Deus é infinitamente poderoso para fazer isso. Amém? Última lição. Estamos encerrando. Versículo 52. A parte final do versículo 52 fala a respeito do que é natural de quando a pessoa recebe uma bênção de Deus. Quando a pessoa tem encontro com Cristo Jesus, ouve a palavra de Deus, é abençoado, recebe o milagre de Deus, é natural que algo aconteça. E o natural que aconteça é isso aqui, ó. Versículo 52. E logo ele viu o cego, que era cego, passou a enxergar. E logo viu. E depois que começou a enxergar, seguiu a Jesus pelo caminho. Seguir Jesus é coisa natural para quem foi abençoado por Jesus. Continuar seguindo a Jesus exige esforço e dedicação, renúncia, carregar a cruz. Continuar a seguir a Jesus é que é a grande dificuldade. As igrejas estão repletas de pessoas que alcançam bênção e começam a seguir Jesus por causa disso.
Muitas delas desistem no meio do caminho, porque elas vivem de pão multiplicado. Vivem na ânsia de sempre receber bênçãos e milagres, bênçãos e milagres. E o dia que o milagre não vir, e o dia que a bênção não vir, desanima na fé, enfraquece na fé e para de seguir Jesus. E a grande vitória para mim e para a sua vida é não seguir Jesus por causa dos milagres que ele fez e das bênçãos que ele dá, mas seguir Jesus pela pessoa maravilhosa que ele é, pelo Deus bondoso que ele é, pelo Pai de amor que ele é. Amém? Que Deus possa nos abençoar muito. Eu faço sempre a oração de que você e seu lar seja abençoado em nome de Jesus. E eu gostaria, com a sua permissão, claro, de fazer essa oração por você e pela sua família. Se você me permitir, abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. É um sinal que você está mostrando para Deus que você está permitindo que essa oração vai chegar no seu lar para te abençoar. Aonde você estiver, se você puder, faça isso em nome de Jesus. Pai bendito e soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda aqui pela tua graça e pela tua misericórdia o lar desse teu filho, o lar dessa tua filha que está ao alcance dessa voz. Seja abençoado neste momento, Senhor. Aos que estão acompanhando nessa live, Senhor Deus, os também que vão assistir posteriormente. Meu Deus querido, aonde essa voz alcançar agora, seja a bênção do Senhor entrando nesse lar. Ou Senhor, desarticulando todo intento maligno, Senhor. Desarmando toda ferramenta contrária. Senhor, esmiuçando toda a cangalha do mal em nome de Jesus Cristo e quebrando todo o jugo debaixo da tua santa unção, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja paz no lar que estava sem paz. Que haja prosperidade no lar que estava sem isso. Senhor, que haja harmonia, que haja a tua bênção, em nome de Jesus, em cada lar dos teus filhos e filhas, para a glória do teu nome santo. Que eles possam, como esse cego Bartimeu, clamar a ti nos momentos de dificuldade, levantar um clamor nos momentos de perseguição, tentação, de tristeza, de dor. Que eles possam aprender com a tua palavra, Senhor, a terem atitudes certas e reagirem positivamente diante da aplicação da tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor. E Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem bênçãos que vão surpreender a vida dos teus filhos, tuas filhas, ó Senhor, e que eles testificarão da bênção alcançada e darão testemunho da bênção alcançada no meio dos teus filhos, no meio da Assembleia dos Eleitos, da congregação dos justos, do ajuntamento solene, a igreja do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, faz tua obra acontecer, Pai, na vida desse teu filho que ouve, na vida dessa tua filha que está ao alcance dessa voz, no nome de Jesus. Em o nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fique com Deus, Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado no nome de Jesus Cristo. Até a próxima escola bíblica, às 9h30, todo domingo nós vamos trazer uma palavra do Senhor, um texto bíblico, vamos estar meditando, algumas vezes com a ajuda e apoio da revista da Escola Bíblica Dominical, algumas vezes mesmo sem a revista da Escola Dominical, mas vamos estar estudando a Bíblia, né? A escola é bíblica e, portanto, o nosso texto base sempre será a palavra do Senhor, a Santa Bíblia. Amém? Povo de Deus, bom domingo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.